6, de 6 a 13. Semana que vem nós vamos falar sobre... desculpa, na outra semana. O que o Senhor mandar, né? Sobre o que o Senhor mandar. Então vamos ler? Eu estava vendo se a Laís estava aí. Ela disse para mim que vinha. Para mim também. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Uma coisa que ficou para mim nesse texto foi só esse pedaço aqui, esse pedaço aqui que eu queria falar. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. A tentação, a gente sabe que existe um inimigo do homem, existe um inimigo de Deus, que é Satanás, né? A Bíblia diz, e eu creio, quem aqui tem essa consciência, né? De que existem os demônios, né? E a tentação, muitas vezes a gente pensa, né, que a tentação é uma coisa assim, está envolvendo sexo ou alguma coisa assim de muito dinheiro, de alguma coisa assim totalmente carnal, né? Mas Jesus foi tentado por Satanás. E a tentação, ela está muito ligada, às vezes, a coisas normais e naturais e legítimas que nós temos, né? Então, muitas vezes, você se sente tentado por alguma coisa, ou o diabo vem e pega uma brecha na sua vida e instiga você, né? E você não se dá conta de que aquilo ali é o inimigo que está querendo que você haja segundo a sua vontade. Deixa eu tentar explicar o que eu quero dizer. Muitas vezes, quando a gente estava cantando aqui, eu tive de ontem para hoje umas experiências assim, né? E que eu fui tentado a agir de forma independente de Deus.
agir pelo meu recurso. Deus me deu a oportunidade de eu chegar e me ajoelhar e dizer: Senhor, me ajuda nisso aqui. E eu tentei resolver as coisas da minha maneira. Eu pequei. Hoje eu vi aqui Deus falando que eu pequei, porque eu não exerci a minha fé. Eu não experimentei o que Deus estava querendo me ensinar ali, né? Então essa tentação aqui é uma tentação que Jesus fala, que eu vejo isso, que é você agir independente de Deus. Nós somos o tempo todo tentados a agir de forma independente de Deus. Então, não pense que a tentação é o homem olhar uma mulher maravilhosa e achar que aquilo ali é a tentação, né? Como se descreve, né? O carnaval, a tentação da carne. Não. Jesus foi tentado em quê? Jesus estava 40 dias sem comer. E aí Satanás ofereceu comida para ele, né? Jesus estava sozinho, solitário no deserto, e Satanás ofereceu o domínio do mundo para ele, né? Então muitas vezes você está com um problema, está com uma dificuldade, mas a tentação é você resolver do seu jeito. Deus me perdoe, me livre de pecar assim, de agir pela tentação de ser independente de Deus. Amém? Essa é a palavra. Onde estão os teólogos? Então, essa palavra o Hernani tinha colocado para a semana passada e foi dada outra palavra, né? Mas o que me tocou nessa palavra foi logo no início, né? Que são palavras de Jesus, e ele fala uma recomendação quando nós formos orar, né? Entra no teu quarto e feche a porta. Nós temos assim várias maneiras, né, de oração, né? Tem a oração da igreja que intercede, né, pelas ovelhas. Tem a oração de uns pelos outros, né? A palavra também diz isso, para nós orarmos uns pelos outros. Mas nesse momento aqui, eu percebo uma orientação de Jesus para nós entrarmos na intimidade com o nosso Pai, né? Entra no teu quarto e fecha a porta. Se apresenta-te a mim. É como se Deus estivesse falando assim, né? Vem ter um particular comigo. É como se Deus estivesse falando assim. E eu estava na reunião de quarta-feira na casa do Hernandes e estava falando de uma aflição minha, né? E como nesse momento eu percebo que eu havia deixado para trás esse tipo de oração, que é buscar a face de Deus individualmente, que é buscar de Deus direção para determinadas coisas. Por exemplo, na minha vida profissional, eu estou em processo de mudança. Eu vinha trabalhando em equipe, né, numa empresa,
E agora eu estou trabalhando uma carreira, fazendo carreira solo, né? Como a gente diz, né? E essa mudança, eu tive vários particulares com Deus, falando para Ele que eu queria isso para minha vida, apresentando a Ele os desejos do meu coração. Eu sou profissional psicólogo, né? Para quem não sabe. E eu pedia muito a Deus isso, para Deus me abençoar, né? Já estudando, já ia pedindo: Deus, me abençoa, vai preparando e tal. Porque era um desejo meu de trabalhar individualmente. Fazia um trabalho de consultório, né? E foram orações e orações. E através dessas orações Deus abriu uma porta, né? E hoje eu estou trabalhando dessa forma. Então, nessa oração particular, Deus te mostra caminhos, Deus te revela direções as quais você deve tomar. Às vezes você pode estar em aflições e na sua ansiedade você pode não ouvir a voz de Deus. Mas se você entra no teu quarto, feche a porta. Aqui eu não quero dizer que é fisicamente o quarto da sua casa. É o quarto da sua casa, o seu coração. É a sua intimidade com Deus. E ali você vai ter de Deus, né, resposta para muita coisa. Na minha casa eu tenho uma piscina de plástico, aí eu fico tomando banho com a minha filha lá na piscina. E a gente descobriu uma maneira lá de boiar a piscina pequena, né? Através de uma garrafa PET. Aí eu gosto de boiar e imergir os meus ouvidos na água para não ouvir sonoridade externa, uma forma de concentração, abstrair mais de mim, né? Me entender mais. Aí eu fico lá fazendo a respiração diafragmática com a minha filha, para buscar esse relaxamento, né, de nós entrarmos em contato conosco mesmo e passarmos a ver as nossas necessidades, ver o que está acontecendo com a nossa vida. E aí a gente faz isso, eu fico amarradão porque ela faz o maior silêncio, não bate na água, eu fico lá quietinho, ouvido submerso na água, e não ouço nada externo. Como é gostoso, como é bom, como você fica mais sensível à voz de Deus quando você entra nesse silêncio. Eu preciso disso porque eu sou um indivíduo ansioso. Eu preciso de concentração, preciso de relaxamento para me ouvir mais, me entender mais, né? E são momentos em que nós podemos conversar com Deus, falar segredos nossos para Deus, né? Estava até falando para a Hernani, que a Hernani fala muito de Davi, né? Como Davi rasgava o coração para Deus. E eu, nesse momento de aflição, esses dias eu estava fazendo isso, estava sozinho com Deus. Poxa, Deus, está difícil isso aqui pra caramba. Poxa, eu pedi tanto esse trabalho, carreira solo, individual, mas caramba, o caminho é apertado. Poxa, está acontecendo isso, isso e isso. E aí no final, né, você fica mais leve. No momento desse, Deus fala com você: ó, eu estou com você, espera, você vai ter o resultado mais na frente. Seja paciente, seja perseverante. A palavra fala isso, né? Para a gente perseverar, ter paciência na tribulação, né? Mas eu queria deixar esse recado para a igreja, né? Que você, se você não tem essa prática de ter o seu a sós com Deus, de ter o seu particular